Jó, capítulo 9. A imensidão incompreensível de Deus. Jó, com uma percepção profunda de sua própria insignificância diante da grandiosidade divina, respondeu com palavras que revelavam a sua compreensão dolorosa e realista. Ele sabia que o que seus amigos diziam sobre a justiça de Deus era verdade, mas uma pergunta crucial ressoava em seu coração: como pode um simples mortal ser justo diante de Deus? Essa era sua inquietação central, uma dúvida que parecia não ter resposta. Mesmo que Jó quisesse argumentar com Deus, ele sabia que não seria capaz de sustentar um único argumento, mesmo que tentasse 1000 vezes. Ele reconhecia que a sabedoria de Deus é profunda e seu poder, incomensurável. Quem, em sua loucura, ousaria resistir ao Criador e sair ileso? Jó continuou descrevendo a majestade divina com imagens que evocavam a força e a magnitude de Deus. Ele falou sobre montanhas sendo transportadas sem que percebam, sacudidas em sua ira. A terra, que todos consideravam firme, poderia ser tirada de seu lugar com um simples gesto divino, fazendo suas colunas tremerem. O sol, tão confiável em seu brilho diário, obedeceria à voz de Deus, e sua luz poderia ser vedada. As estrelas, que pontilham o céu, poderiam ser escondidas por sua vontade. Jó também mencionou que apenas Deus poderia estender os céus, andando sobre as ondas do mar com a majestade que só o Criador possui. Ele é o autor das constelações, moldando a Ursa, Órion, as Pleiades, e as estrelas do sul com suas mãos. Realizando maravilhas insondáveis e milagres que ultrapassam a compreensão humana, ele opera de maneiras que os homens não podem sequer perceber. Quando Deus passa por Jó, ele não consegue vê-lo; quando se aproxima, Jó não o percebe. Se Deus decide tomar algo, quem poderia impedi-lo? Quem ousaria questionar suas ações? Até mesmo o mais feroz dos seres, Raabe, treme diante dos pés de Deus, reconhecendo a sua ira implacável. Jó então questionou como poderia, ele, um homem frágil e vulnerável, discutir com Deus. Como poderia ele, em sua insignificância, encontrar palavras para argumentar com o Todo-Poderoso? Mesmo sendo inocente, Jó sabia que seria incapaz de responder a Deus, só lhe restando implorar por misericórdia. Ele expressou a sua desesperança, afirmando que, mesmo que Deus o chamasse e lhe respondesse, ele não acreditava que seria ouvido. Jó sentia-se esmagado como por uma tempestade, suas feridas multiplicadas sem motivo aparente, sem sequer uma pausa para recuperar o fôlego, mergulhado em agruras incessantes. Se Jó tentasse recorrer à força, sabia que Deus era mais poderoso. Se tentasse levar a questão a um tribunal, quem poderia intimar a Deus? Mesmo sendo inocente, Jó acreditava que suas próprias palavras o condenariam. E, se fosse íntegro, ainda assim sua boca o declararia culpado. Nessa aflição, Jó confessou que já não se importava consigo mesmo, desprezava a própria vida, vendo-a como desprovida de sentido. Para Jó, tudo parecia igual, Deus destruía tanto o íntegro quanto o ímpio. Quando um flagelo trazia morte súbita, Deus parecia zombar do desespero dos inocentes. E quando um país caía nas mãos dos ímpios, era como se Deus vendasse os olhos dos juízes. Se não era Deus quem permitia isso, quem mais poderia ser? Jó, então, lamentou a brevidade de seus dias, que passavam velozes como um atleta, voando sem um único vislumbre de alegria. Seus dias escorriam como barcos de papiro sobre o rio, rápidos e fugazes, como águias que mergulham sobre suas presas com precisão implacável. Mesmo que ele tentasse esquecer sua queixa e mudar seu semblante para sorrir, ainda assim, todos os seus sofrimentos o apavorariam, pois ele sabia que não seria considerado inocente. Já condenado, Jó questionava a utilidade de lutar em vão. Ele descreveu o fútil esforço de tentar se purificar, lavando-se com sabão ou limpando suas mãos com soda; tudo seria inútil, pois Deus o atiraria em um poço de lodo, fazendo até suas próprias roupas o detestarem. Jó lamentou que Deus não fosse um homem como ele, para que pudessem discutir como iguais e se enfrentar em juízo. Ele ansiava por um árbitro, alguém que pudesse mediar entre ele e Deus, alguém que pudesse impor as mãos sobre ambos, afastando a vara divina de sua vida, para que o terror de Deus não mais o assustasse. Somente então, Jó acreditava que poderia falar sem medo. Mas, ele reconheceu, essa não era sua realidade. Assim, ele permanecia submerso em suas queixas, atormentado pela incompreensível grandeza de Deus e sua própria incapacidade de entender e justificar seus sofrimentos.